Era assim o Barreiro em meados do século XIX, no traço de Filipe Folque. Uma vila discreta, rodeada de moinhos de maré, lesírias e quintas. Do Barreiro antigo, só há hoje um pequeno bairro à beira-rio, casas setecentistas a aguardar reabilitação e outra dinâmica urbana. Resta a recordação difusa da sociabilidade dos pescadores algarvios que um dia vieram para o Tejo e aqui fizeram cama sobre o barro, os camarros. Olga Costa Mano é uma das guardiãs da memória desse barreiro antigo. Foi bibliotecária e doou à Câmara Municipal algumas fotografias em chapa de vidro do espólio familiar. Este e muitos outros contributos permitem rever hoje uma coleção magnífica, os postais do Barreiro no início do século XX. O Barreiro Velho está igual e a maneira de ser das pessoas está igual. Não mudou. Há amizade, por exemplo, morre uma pessoa, vai toda a gente dar os pêsames. Vai a um casamento, vai toda a gente. Há um batizado, toda a gente vai querer. Portanto, aquela gente é toda muito unida. Já vem dos camarros do princípio do Barreiro. As primeiras imagens em movimento que se conhecem do Barreiro datam de 1927. Surgem por iniciativa do comandante dos bombeiros e retratam a aceleração do progresso na vila, então em plena expansão industrial. Uma vila em que o Tejo tem uma influência determinante. Na praia era brincadeiras. Íamos brincar, era o nosso parque, não havia outro. Então era o nosso parque, era na praia. E então ali brincava tudo. E o mais engraçado, lá está a criação que nós tínhamos. Não tínhamos brinquedos. E então íamos apanhar o salão, que era a lama do rio. O leito do rio é um barro. E esse barro se chama salão. O do Tejo, o dali. E então agarrávamos naquelas pastas e moldávamos a brincadeira toda, as mobílias de quartas, de casa de jantar, as conchas eram as louças penduradas nos aparadores. Ninguém retratou melhor o relacionamento entre os barreirenses e o barro do seu rio que Augusto Cabrita. O fotógrafo e realizador de televisão mostrou num dos seus últimos trabalhos como era a pesca do cerco na maré baixa, na sua terra natal. Uma arte que acabou por ser proibida por razões ambientais. Hoje, a pesca só é praticada por umas dezenas de embarcações artesanais. Deixaram de ir para fora da barra por causa do preço do carburante, mas ainda apanham belas corvinas no estuário. E há quem saiba como se pratica essa arte antiga do arrasto de vara. Nos limites do concelho também se encontrou algumas das poucas áreas não urbanizadas que testemunham da fertilidade da terra. Havia muito gado, olivais e uma grande variedade de culturas hortícolas. O Barreiro já foi chão que deu vinho apreciado ao Bastardinho. No século XIX, 1/3 do concelho estava ocupado pela vinha. As indústrias crescem com o caminho de ferro a partir de 1861. O Barreiro torna-se o término das linhas do Sul e Sueste e logo surgem as fábricas. Primeiro as de cortiça e depois muitas outras. Ganha fama a cordoaria do Nicola. O caminho de ferro primeiro e a CUF depois mudaram a fisionomia do Barreiro. A cortiça começou a morrer quando veio a CUF. Assim como os pescadores tudo acabou. Foi tudo acabando. E a CUF subindo, apanhando tudo. Chegou a vir ali, sei lá, uns 12.000 empregados. Se nós chegássemos à altura de tocar as buzinas daquela gente toda, era só ver cabeças. Era uma coisa louca. A companhia União Fabril instala-se no Barreiro em 1907.
é a extensão de duas velhas fábricas que existiam desde 1865 em Alcântara. A própria construção é um recorde de eficácia. Em menos de 2 anos, são erguidas as fábricas de câmaras, catedrais de madeira e chumbo para a produção de ácido sulfúrico. A concepção é de Auguste Stainville e a obra é coordenada por outro engenheiro francês, Pelé, que está em todas as fotografias. Foi assim que se fez a verdadeira Revolução Industrial Portuguesa, que ficou a dever-se a Alfredo da Silva, o administrador-gerente da CUF. Foi ele que teve o golpe de gênio de construir as fábricas no Barreiro. Ele não se limitou a dar continuidade àquilo que as empresas faziam, mas ele vai, com a grande percepção que tinha de toda esta área, ele vai compreender que necessitava de passar à produção, principalmente de adubos, porque na realidade o que ele tinha até ali era fundamentalmente a comercialização de adubos. Por isso vai selecionar diversos locais, mas aquele que à cabeça fica em primeiro lugar é o Barreiro, com uma localização muito importante, porque estava aqui distante entre matérias-primas, quer do norte da África, os fosforitos, quer as piritos do Alentejo. Tinha acesso a toda a rede de caminhos de ferro, aliás, que vai ser fundamental na logística depois de toda a parte da distribuição dos produtos. E a própria localização no Tejo faz do Barreiro uma posição ímpar em termos da necessidade de instalar estas indústrias. Alfredo da Silva nasceu em Lisboa em 1871. Filho de um comerciante rico da Baixa, frequentou os melhores colégios e foi um aluno brilhante. Logo aos 20 anos, a sua iniciativa surpreendia nos negócios. Primeiro no Banco Lusitano, depois ao juntar 2 empresas para fundar a CUF. O Alfredo da Silva sustentou a sua entrada na indústria química através, desde logo, da sua formação escolar. Porque não é um autodidata. Teve uma evolução escolar que lhe permitiu dominar processos de funcionamento fabril, da produção fabril, processos de entendimento do que era a química e as bases que podia fornecer à indústria, e essa base permitiu-lhe, quando chega à sua primeira experiência como empresário, na Aliança Fabril, saber ao que ia e ao que podia desenvolver. As fábricas nascem no Barreiro a uma velocidade assaz impressionante. Só nos primeiros 10 anos surgem docas, armazéns, fábricas de azeites, bagaços, sabão, superfosfatos, ácido sulfúrico, uma estação ferroviária, bombeiros, barro operário. O crescimento não para, numa lógica de integração transversal. São negócios em cascata, uma verdadeira sopa da pedra feita a partir da pirita lentejana. Para poder ter a distribuição de adubos, ele necessita de ter sacos, logo ele vai entrar na parte da tecelagem. Na área dos azeites, ele também necessita, por isso, ter toda uma cadeia de produção, onde vai investir. Vai necessitar de uma cadeia de transportes para não só para as matérias-primas, para a distribuição. Ele vai fundar a Sociedade Geral, a grande empresa de transportes marítimos. Ele vai necessitar de um setor financeiro para poder apoiar os seus investimentos, por isso ele vai adquirir uma casa bancária. Por isso é um homem que tem uma visão integrada da indústria e de um plano estratégico para poder adotar. Um pequeno filme protagonizado por Vasco Santana mostra como a CUF impôs a sua visão do progresso no país. A firma desde cedo recorreu à publicidade. Este terá sido mesmo o primeiro filme publicitário português. Foi descoberto em mau estado no meio de bobinas velhas que estavam no antigo cinema do Barro Operário da CUF, do Barreiro, por causa das comemorações do centenário da empresa. Foi integralmente recuperado pela Cinemateca Nacional. Este anúncio pretendia mostrar aos agricultores as vantagens dos adubos fabricados pela CUF. Estava-se então em plena campanha do trigo, e a política do Estado Novo, que pretendia garantir o autoabastecimento da nação em cereais, deu um grande impulso à companhia. A fictícia riqueza do Zé Povinho, encarnado por Vasco Santana, trazia atrás de si a real prosperidade da CUF.
Muitos dos trabalhadores que criaram essa abastança fugiam da miséria dos campos, das beiras e do Alentejo. Vinham de aldeias como Albernoa, onde há apenas 4 gerações ainda era possível ver homens feitos a mendigar para comer, só porque tinha chovido muito. Eu recordo-me, quando era miúdo, ranchos de pessoas, homens, chefes de família, tinham os filhos em casa com dificuldade e com fome. Quando havia crise de trabalho, ou chovia muito, ou não havia trabalhos, de qualquer maneira, não era a época de trabalhos, porque isto era a monda, era a ceifa e era a azeitona, e depois havia estes períodos mortos, e quando chovia muito, no período do inverno, não se trabalhava, não se ganhava. E as pessoas chegavam a ir à porta dos lavradores a pedir para os assolearem. Veio tudo para o Barreiro. E era em sítios como este que os futuros operários da CUF se abultaram. Até aos anos 50, a Baixa da Banheira era a nossa Xangai, de casas clandestinas e de pátios sobrelotados. Até as águas furtadas eram arrendadas, tal como no Barreiro. Os pátios, como o da Vila Inês, edificado em 1945, onde chegaram a viver mais de 20 famílias operárias, estão hoje ocupados por novos migrantes. Os pátios não tinham nem água canalizada, como se pode ver, tinham um poço comum, não tinham eletricidade e muitos deles tinham uma casa de banho comum. Casa de banho essa que não tinha sequer banheira. Tinham um espaço onde se podia fazer as necessidades e um espaço onde se punha um alguidar de zinco, onde as pessoas tomavam banho. Depois as pessoas guardavam as suas necessidades numa tigela, a chamada tigela da casa, que depois era despejada dia sim, dia não, para o carro da pipa. Toda a gente sabia e nos pátios gritavam-se: vem aí o carro da pipa. Fazer parte do ordenado formigueiro operário era o objetivo de todos. A vida do Barreiro era regulada pelas sirenes da CUF. Às 5 para as 8, toda a gente tinha de estar na fábrica. Também havia o dia aprazado para contratar pessoal. Amanhã a CUF mete gente. No portão juntavam-se centenas de candidatos. Quando era porteiro, as pessoas iam para lá, sei lá, naquela altura, às dezenas, centenas, sei lá, vinham do norte, vinham do Alentejo, coisa, depois iam para lá, eram identificados, eram escolhidos, alguns até mostravam as mãos e tudo. Sou trabalhador, pá, e tal, veio aqui os calos, esta coisa, daqui e daquela. Venha cá, fulano, venha cá você, venha cá, vá, vão para ali e tal. E depois iam lá para fazer a admissão. Só pelo aspecto? Pelo aspecto, para trabalhar, a carregar sacos e a trabalhar a encher o adubo, a carregar coisa para o cais, pelo aspecto. Em 1961, a CUF já não produzia só velas e adubos. Transformara-se no maior conglomerado industrial da península. Óleos, adubos, metais, velas, carpetes, sabão, navios, sacos, coisas mais, tudo faz a união. Versejava extasiado um operário no concurso de poesia organizado pela companhia. A CUF empregava 12.000 pessoas e criava constantemente novas fontes de trabalho, orgulhava-se o neto do fundador. Uma área museológica estabelecida recentemente no Barreiro preserva algumas das ferramentas e das máquinas que fizeram a força da CUF. É particularmente rico o espólio têxtil. Ficaram também indeléveis na memória coletiva as lembranças dos piores trabalhos e sacrifícios. As primeiras impressões da jovem operária Ercília Talhadas, que passou pela fiação de juta, são elucidativas. Aquilo era uma cidade, era uma imensidão de mulheres, de homens, de máquinas, de barulho e de pó. Uma coisa que me marcou imediatamente foi verificar que as mulheres que estavam junto às máquinas, às fieiras, eram mulheres que tinham, quando eu entrei às 8 horas, elas tinham entrado às 7, já uma altura de 2 dedos de cotão em cima dos braços, dos ombros, em cima do cabelo. A memória operária ficou também marcada pelo tempo, não muito distante, que precede estas imagens. Os trabalhos no cais e no ensacamento de adubos eram considerados dos mais violentos. Antes de haver transportadores mecânicos, a carga e a descarga de vagões e navios era feita em todo o lado à força de braços.
Foi por aqui que muitos operários começaram. Era assim que se conseguia entrar para a CUF. Aquilo era estivar sacas de 100 quilos. Aqueles vagões chegavam. Os navios, fragatas, estavam dentro da doca. Os guindastes lançavam uns tropos, chamávamos nós, e umas fundas, para cima dos vagões, e nós metíamos as sacas de 100 quilos acima dessas fundas, depois era 12 sacas e 15. E eles mandavam para dentro dos navios. Era constantemente, eram uns de um lado e do outro dos vagões, aquilo era um trabalho duro mesmo, pesado. Era uma pessoa que tinha que ter um bocado de poder para aguentar aquilo. Esta fotografia de Augusto Cabrita ilustra a dureza desses trabalhos de estiva. Pés descalços sobre as tábuas estreitas dos passadiços de vai e vem estendidos entre as alvarengas e o cais. Imagens anónimas de outros fotógrafos da própria CUF testemunham a dureza do trabalho de carga de sacos nos adubos até as máquinas dos anos 60 substituírem a força física. Quando se ia para lá, ia-se àquela inspeção que eles faziam lá no centro de medicina, que a gente ia-nos fazer pelo menos 3 posições de força. Era uma assim, com os aparelhos, para ver qual era a força que tinha, não é? E era outra assim, punha os pés em cima de uma coisa, punha assim a força que dava, e era outra em cada mão, pelo menos. E isto somava uma determinada pontuação para eles depois verem que era o indivíduo, se era ou não era condições para poder trabalhar com os sacos. Agora você veja, 12 horas a carregar sacos de 100 às costas, quantas toneladas passavam por cima do corpo. Né? E depois, como não havia preparação profissional para... Até isso que requer uma certa preparação. E, por exemplo, quando lá cheguei a primeira vez e carreguei um saco às costas, o saco foi para um lado e eu fui para o outro. As histórias da brutalidade dos guardas da fábrica e dos encarregados são outra constante desta época heroica do trabalho braçal. Tornaram-se quase mitos fabris, transmitidos oralmente por gerações de operários. O meu avô era o capataz da Pirite. E, como capataz, chamavam-lhe o Stalin. Só por aí, por esse nome, vê-se a imagem, o chapéu de aba larga, homem do norte. E cada pá, aí foi muito pior. E cada pá de Pirite, umas pás retangulares, compridas, cada pá do Pirite verde pesava, na altura, na ordem dos 50 quilos. E havia pessoas que, contavam os meus tios, morriam agarrados à pá. E quando não trabalhavam, mesmo com fome, o meu avô ainda teve algumas situações muito mazinhas de os mandar para a rua. O pessoal operário era nesse tempo pago à semana. Para os eventuais, contratados só para as sementeiras, dentro do saquinho de juta também vinha por vezes o despedimento. Ao sábado é que eram os despedimentos, chamavam-lhe balões. Então, olha, aquilo também foi no balão. Era o que se chamava. Não sei bem porquê, talvez se era o balão que rebentava, não sei a causa do nome. Mas sei que chamavam, olha, foi no balão. Pronto, foi ao ar. Foi ao ar, deve ser isto, foi ao ar. E então vinham outros, ao fim de um tempo, outro balão, pá. E andavam, foi uma série de anos assim, e aquilo nos adubos, eram escolhidos para os adubos, aquilo era só para os adubos. Se tinham sido admitidos, por exemplo, 1.500, para aqueles 3 meses, pois iam andando. Chegava ao fim, se calhar eram despedidos 1.400. Mas 100 tinham escapado. A fábrica de fosfato dicálcico é uma das mais antigas que ainda funciona. Data de 1970. Hoje dispõe de filtros que a tornam não poluente. A partir de um minério, a fosforite, o famoso pó de Marrocos, que também servia para os adubos, da cal viva e do ácido clorídrico, produz-se aqui um composto-chave das rações para animais. Apesar dos sucessivos melhoramentos introduzidos, permite perceber como eram as indústrias antigas, o universo de pó e de ácidos fortes. A referência aos gases da CUF, à violência da poluição química, atravessa a história contemporânea do Barreiro. A poluição era pior para os trabalhadores. Havia sítios onde os médicos do trabalho nem queriam ir. Fizemos com que o médico fosse visitar a instalação para aferir
in loco, não é? Como se costuma dizer, o ambiente em que nós estávamos. E devo dizer-lhe que subiu, ainda subiu, por aquele sítio, mas chegou lá acima, ele não sabia para que lado é que havia de sair. Tinha, desculpem o termo, babirranho de todo o tamanho. E depois já não queria sair por ali, então foi pendurado das minhas costas, com a cabeça aqui, os olhos tapados, e eu é que o desci até cá abaixo. Bom, disse, eu nunca mais vou a uma instalação. Ainda hoje funcionam algumas das linhas de caminhos de ferro da CUF. Servem agora já só a fábrica dos amoníacos de Portugal, no Lavradio. A CUF chegou a ter mais de 30 km de linhas internas. Havia carris nos pontos mais remotos do complexo fabril. Até que a empresa começasse a preocupar-se mais com as condições de trabalho, já nos anos 60, os acidentes sucediam-se. Na balsa de Segunda, perdi as pernas, morreram pelo menos 8 engatadores de comboio. Porque tinham que engatar os vagões uns aos outros, as linhas eram escuras ali, era aqueles estrados de madeira entre as linhas, escorregavam quando iam para engatar e ficavam debaixo do coiso. Foi também assim que se fez a CUF. Dessa já quase arqueologia industrial ficou o edifício primitivo de escritórios, o chamado comboio, muito degradado. Ficou ainda a casa onde Alfredo da Silva pernoitava quando ia ao Barreiro. Guardam-se ali o escritório e objetos pessoais do patrão, que comprovam curiosas similitudes de caráter com Salazar. O relacionamento dos dois ainda hoje intriga os historiadores. Há o célebre caso da Guerra Civil de Espanha, em que, tendo Salazar uma evidente simpatia por certa corrente, pela corrente que estava ligada diretamente ao general Franco, tinha que manter no plano internacional uma certa equidistância aparente entre as forças beligerantes e terá dito a certa altura, Sr. Alfredo da Silva, eu não posso apoiar o Franco diretamente, como o senhor bem sabe. O senhor pode. Alfredo da Silva foi social e politicamente um conservador. Foi acusado de ser germanófilo durante a Grande Guerra, apoiou Sidónio Pais, Salazar e Franco. Chegou a instaurar o lockout nas fábricas e, como muitos patrões do seu tempo, era paternalista e autoritário. Os operários, quando viam o patrão, a gente nem sequer olhava para ele. Quer dizer, a gente via, tinha que disfarçar, porque o olhar para ele ou estar parado era uma coisa que não existia. Quer dizer, a gente tinha que estar a fazer que estava a mexer. O maior empresário do Estado Novo nunca é visto em público com Salazar, nem mesmo nos momentos altos do regime, como este lançamento de bacalhoeiros. Com a idade, interessa-se mais pela indústria e menos pela política. Morre em 1942 de deficiência cardíaca, deixando uma empresa em plena expansão. Construído em tempo recorde na Rocha do Conde de Óbidos, o Crioula é um exemplo da organização CUF. Alfredo da Silva tem uma filha única, Amélia. Nas férias em Sintra, esta encontra um jovem aristocrata, Manuel de Melo, com quem acabará por casar. Um casamento de amor, apesar de se tratar da herdeira de uma das maiores fortunas do Portugal de então. A casa de Manuel de Melo, em Sintra, ainda hoje existe, tal como ficou a recordação das suas concepções sóbrias de honra e de serviço, do seu apego à família e dessas borricadas pela serra com que se divertia a alta sociedade. Depois vinham os burros, aquela gente toda montava nos burros, já era engraçada essa parte porque os burros vinham com umas grandes albardas, que eram muito grandes, muito largas, e as pessoas às vezes tinham dificuldade em ir escarranchadas no burro, algumas senhoras iam de lado, e pronto. Depois iam até aos capuchos, nos capuchos faziam um piquenique, almoçavam, depois durante a tarde descansavam, jogavam jogos, namoravam, naturalmente. Manuel de Melo casa-se também com a CUF, como pragmaticamente lhe exigira o sogro. Administrador consciencioso, é ele quem vai fazer que os Melo se tornem conhecidos enquanto empresários, apesar de sempre ter defendido que a companhia pertencia à mulher e aos filhos. Para Alfredo da Silva, foi o genro perfeito. Se ele quiser ser mais perfeito na escolha do genro, seria difícil, porque
conseguiu efetivamente encontrar um sucessor que fez a ponte entre a sua geração, da fundação e do desenvolvimento do grande projeto inicial, com a terceira geração dos seus netos, que era a sua maior ambição. É durante a administração de Manuel de Melo que a CUF se vai modernizar de forma decisiva. A partir dos anos 50, os encarregados são substituídos por engenheiros e as atividades do grupo crescem exponencialmente. Ele tem a percepção, como grande continuador do fundador da CUF, ele tem a percepção da necessidade de ter um conjunto de quadros. E daí que no pós-guerra vão entrar dezenas de engenheiros das nossas universidades técnicas e as primeiras gerações de economistas, e é esta geração de técnicos que vai transformar a empresa nas áreas da modernização. Por isso, no período dos anos 60 e 70, a empresa consolida tudo aquilo que vinha de trás, apanha novas áreas de negócio, expande-se e moderniza-se. No princípio dos anos 60, a CUF está no auge. Surpreende os estrangeiros por oposição ao atraso do país. É o 5º conglomerado químico europeu. Mantêm-se todas as produções básicas e multiplicam-se as atividades complementares e de serviços. Movimenta mais de 1 milhão de toneladas por ano. Os adubos continuam a ser um dos produtos mais produzidos. Importa-se a fosforito do norte da África e utilizam-se as pirites alentejanas para obter por calcinação o ácido sulfúrico. É graças à reação do ácido e da fosforite que depois se fazem os adubos superfosfatados. Em 1958, com as fábricas já quase totalmente automatizadas, a capacidade de produção de adubos é de 600 mil toneladas. Para além dos fertilizantes, já se fabricam no Barreiro quase todos os pesticidas utilizados pela agricultura. É ainda a partir da pirita alentejana que se começa a produzir o sulfato de cobre, usado para proteger vinhas e batatais. 20 mil toneladas vão para a lavoura nacional, o restante é exportado. O cobre das cinzas de pirite é refinado até se obterem as barras que servem para o fabrico de fio elétrico. E da mesma pirite ainda se aproveitarão depois o ouro e a prata. As oficinas passam a trabalhar também para clientes de fora. Fazem-se peças para quase todas as grandes obras públicas, sempre com a preocupação da qualidade. Eu viajei há alguns anos a comprar equipamentos. E a primeira coisa que o meu diretor me dizia: Sr. Graça, queremos o melhor. Nem sempre o mais barato é o melhor. Portanto, o senhor vai, deita o seu olho clínico em termos de manutenção, custa mais 100, custa mais 200, justifique. Mas o melhor, o melhor, o melhor. Portanto, este binário, saber e querer andar para a frente sempre construindo o melhor, deu uma dinâmica em todos os ramos, o melhor. A aposta na qualidade leva à criação, em 1959, de um departamento de estudos e projetos. O Laboratório Central foi outra inovação. Empregava uma centena de pessoas e analisava todas as matérias-primas e produtos fabricados. O fabrico de sacos para o adubo já tinha suscitado o aparecimento de toda uma indústria têxtil. Usavam-se fibras duras tropicais como a juta, o sisal e o cairo, algumas provenientes do ultramar de então, e lãs nacionais para as tapeçarias. Das necessidades dos navios da Sociedade Geral, nascera logo em 1922 uma grande cordoaria mecânica. Ao lado teciam-se carpetes, passadeiras e as alcatifas da moda dos anos 60. E a sua tia, como é que está? Ai, há tanto tempo que não a vejo. Ai, o casamento eu não lhe digo nada, foi uma coisa. A casa está toda diferente. Alcatifa nova, carpete. O que terá acontecido? E cortinados. Como é que ela conseguiu? Alcatifa a sua casa sem pensar no preço. CUF Têxteis e paga mês a mês suavemente.
Até 1966, ano em que morre Manuel de Melo, a CUF já tinha dado origem a 46 empresas. A mais lucrativa foi, sem dúvida, a tabaqueira, conseguida ainda em 1927 por Alfredo da Silva, sob concorrência feroz. A linha de produção de empresas da CUF não parou aí. Criou mais de 150 negócios. Minas, bancos, cinemas, produtos alimentares, restauração, pasta de papel, aluguer de automóveis, marcas que ainda hoje integram o cotidiano dos portugueses. E da CUF nasceram muitos desses grandes empreendimentos, como a Lisnave, que definiram o horizonte industrial português. A CUF era uma das empresas do país que melhor tratava os operários. Era um privilégio trabalhar aqui. Logo um ano depois das primeiras fábricas, em 1909, é construído o primeiro bairro operário. Em 1932 surge um segundo, maior, e em 1955 o bairro novo com 4 blocos em betão. Era chamado o bairro dos católicos, e entende-se, só os operários casados pela Igreja Católica podiam candidatar-se a uma casa. Inscrever-me, cheguei lá aos serviços sociais, bom dia, olá, estás bom, venho inscrever-me para as casas do bairro. Ok, o nome todo à graça, eu dei-lhe o nome, era o Faria Fernandes, um excelente moço, um amigo. Olha lá, casado por igreja, não, isso não sou. Isto também não tem problema nenhum, casas e tens a casa. Não, desculpa lá, anda lá devagar com o andor. Eu estou interessado na casa, mas casar por igreja, espera aí, sou casado há uma série de anos, sou casado há 11 anos, certamente não vão duvidar do meu casamento, pá, não. Nos anos 60, a fábrica tinha 4 refeitórios, padaria, carvoaria e até uma despensa. Era o sirva-se a si próprio, como se dizia. Os operários podiam aqui comprar de tudo. Era tão barato que os comerciantes do Barreiro chegaram a protestar. Os operários da CUF foram dos primeiros a ter medicina do trabalho. Eles e as famílias podiam, no início dos anos 60, aceder a consultas médicas de todas as especialidades, farmácia e hospital privativos. Não tinham direitos, recebiam favores, considera o historiador Fernando Rosas. E as benesses eram muitas. Para além da maternidade própria, a CUF foi a primeira empresa do país a dispor de berçário e creche, onde as operárias amamentavam os filhos 2 vezes por dia. Nos anos 60, já havia ao lado das fábricas jardim de infância para tomar conta das crianças enquanto os pais trabalhavam. A escola primária, só formalmente oficial, também era inteiramente paga e administrada pela companhia. Os miúdos aqui tinham todas as condições. Todo o material era dado aos miúdos, oferecido, lápis, canetas, e além disso o material pedagógico que nós precisávamos, desde meios audiovisuais, filmes que tínhamos um contínuo só para ir buscar filmes às embaixadas, para nos ajudar a dar aulas. Tínhamos ginásio, onde os miúdos faziam ginástica e tinham até o seu equipamento dado pela empresa. Tínhamos um professor de música, onde havia o anfiteatro, que por sinal era onde depois passavam também os filmes que nós precisávamos para dar as aulas. Em Almoçagem funcionava de julho a outubro uma colónia de férias para 1.600 crianças. Muito popular no Barreiro, a colónia era outro expoente da educação ou da cultura cufista. Em 1965, a CUF chegou a encomendar um filme de ficção sobre o filho de um operário que, mesmo depois de ser operado a apendicite, insistia em ir passar férias para a colónia de Almoçagem. « 43 anos depois, o protagonista refaz os seus passos de infância. A antiga colónia de férias está tal e qual, só o nome mudou. Chama-se agora Quinta do Mar e pertence a uma empresa privada de capitais estrangeiros que quer aproveitar o espaço para aí instalar um hotel de 5 estrelas. Os investidores pretendem preservar a traça original.
Enquanto as autorizações não chegam, as instalações têm sido mantidas no estado em que se encontravam. Para Luís Alves e Joaquim Amado, outro antigo funcionário da CUF, que aqui foi colono, monitor e responsável, é a sua infância que ali está. O regresso a um tempo em que a maior parte dos filhos dos operários não tinha outra oportunidade de fazer férias de mar. Daí, as recordações. Foi o ir à praia, foi uma coisa que mesmo não sabia como era. Era a comida, o lanche, a marmelada, o queijo, o fiambre. Era a refeição normal, a sopa, os pratos, tudo. Tudo me marcou, porque eram coisas que eu não era vulgar nas casas dos operários isso acontecer. E era assim que se modelavam comportamentos. Os miúdos levavam praticamente o ano inteiro a sonhar com os 20 dias passados na colónia de férias da CUF. Porque muitos de nós eram as únicas férias que tínhamos, era talvez o local onde éramos capazes de comer melhor, onde tínhamos atividades que não tínhamos nas nossas casas, nas nossas terras, e que vivíamos verdadeiramente num paraíso. A CUF também organizava acampamentos de verão para os seus futuros aprendizes, os futuros operários. Fomentava-se até nas férias o culto da companhia, uma dedicação de vida inteira ao trabalho, segundo o modelo empresarial paternalista estabelecido por Alfredo da Silva. Sob este aspecto, o Alfredo da Silva estava a ser, digamos, estava a seguir o paradigma industrial da altura. Não era um bom patrão, não era um mau patrão. Era um patrão que procurava, olhando pelos seus operários, aumentar a produtividade das suas fábricas. Os filhos dos trabalhadores tinham prioridade para entrar para a CUF, facilidades para estudar e, sobretudo, para aprender um ofício. A escola de aprendizes da CUF era, aliás, das mais prestigiadas do país. Mas a ação da companhia alargava-se também aos tempos livres dos colaboradores da grande família cufista, como então se dizia. Havia dezenas de cursos de formação. A CUF ainda dava emprego aos atletas do seu grupo desportivo, que chegou por isso a ter das melhores equipas de futebol e de remo do país. Olha, vem, porque inscreves-te no remo, pode ser que tenhas a sorte de entrar. Inscreves-te no remo, pode ser que vás para os adubos. Enfim, os trabalhos piores da empresa. Piores. E coitados. E tirou-se bons remadores naquele clube, com essa gente que vinha de fora. Porque, além do querer trabalhar, também esforçaram-se e foram grandes atletas. A empresa também já pagava reformas e o 13º mês tinha até a sua própria caixa de previdência. Foi assim que a CUF marcou gerações de barreirenses. Nasceram, cresceram, estudaram, trabalharam, viveram e morreram, sempre ao cuidado da empresa. E os donos da CUF eram bons capitalistas. Há maus capitalistas, mas aqueles eram bons, porque eles, na CUF, tinha-se hospital, tinha-se creche para os filhos, ia-se para férias, os filhos iam para férias, tinha despensa para as pessoas comprar, tinha bairro para as pessoas morarem. Tudo isso, a gente pode dizer assim, atraía o trabalhador, é verdade. Porque quase que se tinha que ter grandes cunhas para sentar para a CUF. Porque os ordenados não eram maus. E depois havia todas estas condições sociais já. E cá fora não havia. E então havia grandes cunhas para sentar para lá. Mas também tinha coisas más. O paternalismo de Alfredo da Silva não conseguiu evitar reivindicações e greves. A primeira ocorreu logo em 1911, após o despedimento de quem protestava contra as condições da fábrica Sol. O patrão reagiu duramente e mandou fechar as fábricas. O lockout repetiu-se em 1919, quando recusou inicialmente aplicar a lei das 8 horas de trabalho. Os racionamentos da Segunda Guerra Mundial provocaram em 1943 as greves da fome. Foram as maiores greves da história da CUF e abrangeram milhares de operários só nas fábricas do Barreiro.
Estas fotografias escondidas nos arquivos escaparam ao tempo e à censura. Tiradas em Alcântara, testemunham a violência policial e o papel dos legionários que substituíram os grevistas. O Barreiro foi ocupado militarmente e a repressão foi brutal. Para toda a fábrica no dia 27 de julho de 1943. No dia 28, o patrão manda fechar as portas ao lockout e, a partir daí, portanto, há durante 2 semanas uma situação de insurreição na Vila do Barreiro, então a Vila do Barreiro, que com a chegada de contingentes da GNR e de tropas que vêm de Setúbal são fortemente reprimidas, há cerca de 500 prisões. Na sequência, na parte final das lutas, os trabalhadores acabam por não resistir durante muito mais tempo, cedem, voltam, digamos, ao trabalho. Resta depois, digamos, uma amarga lembrança de muitos que não foram readmitidos. Desse Barreiro ocupado ficou outra fotografia de Augusto Cabrita, que recorda o desfile diário da GNR a cavalo até à praia da Alborrica. O quartel ficava em instalações da CUF e os guardas almoçavam no refeitório das fábricas. Foram admitidos para os quadros da companhia dezenas de legionários. Por todo o lado, para a sombra da PVDE e dos carros de combate. E na CUF, já depois de 43, temos os tanques que todas as tardes saem à rua. Tanques que estão dentro da empresa e que, portanto, diariamente os operários têm consciência da sua presença, para além de uma rede de bufos, que de facto existia, de legionários, que entram, sobretudo pela mão do Major Botelho Muniz, que fez exatamente, que comandou a repressão de 43. O Major Botelho Muniz era funcionário da CUF. Até nos acontecimentos desportivos, a presença do Estado Novo é visível. Os homens do regime estão por toda a CUF. Os bufos são os mais temidos. E então faziam mal porque faziam queixas de fulano é do Partido Comunista. Se calhar no outro dia já estavam lá à porta dele a bater-lhe à porta para o levar. Vivem-se os tempos heroicos da clandestinidade antifascista. O jornal Avante do PCP era impresso em papel bíblia, como aqui se recorda. As células comunistas da CUF estão na primeira linha das lutas operárias. Combatem por melhores condições de trabalho, pela igualdade das mulheres. E distribuem o Avante nas fábricas. Distribuíamos o Avante sempre na semana da noite. Assim que eu percebia que já tinha saído toda a gente, pegava nos Avantes e ia distribuir e punha Avantes por todas as bancadas de uma grande secção. Eu no primeiro andar e o outro camarada no resto do chão. E depois ainda levávamos alguns que, quando não víamos ninguém, deixávamos cair na rua, porque ainda fazíamos um percurso a pé. E ainda mandávamos alguns para a secção de fiação e para a secção de selagem. O 25 de abril veio encontrar uma CUF que já tinha tido melhores dias, com várias indústrias em reestruturação. No 1º de maio, o Barreiro em peso desce à rua. É, enfim, a liberdade, comemorada com indescritível entusiasmo, e o aparecimento público das organizações políticas dos trabalhadores. O 25 de abril da fábrica foi normal. Normal em termos de trabalho, porque as pessoas, independentemente da alegria que sentiam, as fábricas não pararam. No entanto, também não deixou de aparecer logo no mesmo dia, ou no dia seguinte, logo na sequência, toda uma organização que, no fundo, estava latente dos trabalhadores. E logo ali, horas depois, começou a haver as reivindicações. A nacionalização do grupo é pedida pelos plenários dos trabalhadores em março de 1975, dias antes de Vasco Gonçalves estatizar a banca e as seguradoras. Os trabalhadores da CUF, reunidos em plenário, entendem que, sendo a CUF a cabeça de grupo, portanto, do maior grupo económico português e um dos 100 maiores mundiais, é bom frisar, portanto, sendo a CUF a cabeça desse grupo económico, entendem que, segundo uma interpretação progressista do programa do MFA, o poder económico que está concentrado nesse grupo deve ser, obrigatoriamente, subordinado ao poder político. Portanto, o grupo CUF, a curto ou a médio prazo, deve ser nacionalizado, deve ser posto ao serviço das classes trabalhadoras deste país. A nacionalização será formalizada em outubro. Jorge de Melo é detido com um mandato em branco de Otelo e acaba por se exilar no Brasil.
São saneados alguns quadros superiores da empresa, que mantém, contudo, uma administração de gestores com provas dadas. Representando na altura 5% do produto interno bruto, a CUF continua a receber encomendas e torna-se mesmo o garante dos empréstimos a que os sucessivos governos provisórios têm de recorrer para combater a inflação. Estas imagens nunca foram exibidas. Mostram como foi o PREC, o período revolucionário em curso, no interior da CUF. Operários à procura de um socialismo feito de propaganda e de sonhos. Houve uma euforia parece que explodiu, houve um fumo enorme, pior que a poluição que havia nas fábricas, e então houve ali, nem sei explicar, as pessoas parece que estavam cegas e não viam nada. E perseguições, acabaram com serviços, e isso tudo foi muito triste. Os trabalhadores eram então representados por uma comissão unitária de uma vintena de elementos. Debatiam tudo e todos. E as reuniões eram sempre intermináveis. Era assim o poder operário nas empresas. Eu entendo o socialismo de uma forma que não sei como meus camaradas pensam, que a gente às vezes aí falamos uns com os outros, não é? Mas eu entendo que o socialismo só pode ser socialismo quando não haja efetivamente a exploração do homem pelo homem. Portanto, entendo o socialismo nestes moldes. Portanto, os trabalhadores, em que os meios de produção passem para as posses dos trabalhadores. Portanto, será primeiramente estatizar as empresas? Bem, quer dizer, eu entendo que talvez fosse um camarada mais que me desse aqui uma ajuda, nesse sentido que eu agora fiquei assim um bocado apanhado de surpresa. Pois eu poderei dar mais uma chega, pois evidentemente que apenas a estatização das empresas não irá resolver para os problemas dos trabalhadores. Nós, como digo, tivemos culpa. E uma das coisas que eu não posso deixar de reconhecer é que, enquanto, por exemplo, antes do 25 de Abril, os trabalhadores nem sequer ao portão podiam chegar 5 minutos antes, depois era um pouco assim à vontade, porque as próprias chefias deixaram as coisas andar assim um pouco à vontade, deixando se calhar criando mesmo os ambientes necessários para que mais tarde ou mais cedo viesse a acontecer aquilo depois que veio a acontecer. Foi o perder-se todo um complexo como aquele. A Quimigal surge em 1977, juntando as 3 principais fábricas adubeiras nacionalizadas. Mas a empresa pública logo é sufocada pelos empréstimos do pós-25 de Abril, pelo choque do petróleo, por preços administrativos e investimentos infelizes. A nova consciência ambiental também não ajuda. A poluição era um sinal de prosperidade na altura, porque a poluição era... Por causa da poluição é que nós tínhamos todos trabalho. O trabalho é que nos dava os meios de subsistência para podermos viver. A poluição acabou e o trabalho também. O processo de reprivatização é iniciado nos anos 80 com os governos de Cavaco Silva. A Quimigal está confrontada com dificuldades financeiras e económicas graves. É o período das bandeiras negras e das greves, com portões fechados a cadeado. Esses tempos atribulados permanecem dolorosamente presentes. É uma história que ainda está por contar. Foram tempos difíceis, porque, efetivamente, as pessoas não se sentiam à vontade, na época, para contrariar o estado da situação que na altura se vivia, que era o poder dos sindicatos. A verdade sobre as nacionalizações é uma história que está para contar. É preciso contar a história. Porque o exemplo que eu lhe dei de que as administrações tinham a maioria para tomarem todas as medidas que entendessem, efetivamente tinham a maioria, tinham amplos poderes, todos os poderes, mas não foram tomadas as melhores medidas. Dos 19 grandes investimentos realizados pela CUF Quimigal no pós-25 de Abril, só o do amoníaco não deu prejuízo. E isto porque o preço do produto acabado subiu inesperadamente. Todos os outros, pensados antes do choque do petróleo, mas só executados quase uma década depois, revelaram-se ruinosos. O pior terá sido da produção de minério de ferro a partir das cinzas de pirite, pelo processo japonês Kowa Seiko.
Era determinante para a rentabilização da CUF e devia produzir anualmente 340 mil toneladas de minério de ferro para consumo da siderurgia nacional, mas só funcionou durante pouco mais de um mês. Invocando razões técnicas, a siderurgia nunca aceitou o produto. Os resultados do desaire continuam espalhados pelo Barreiro. Não considero que tenha sido a morte da CUF, aliás, seria Quimigal nessa altura, mas considero que foi uma pancada bastante forte em toda a lógica de integração industrial que presidiu ao funcionamento do Barreiro durante toda a sua vida. O encerramento de muitas fábricas deu lugar a um deserto pós-industrial pejado de destroços. Só em cinzas de pirite chegaram a acumular-se 2,5 milhões de toneladas. Serão precisos anos para limpar tudo. Mas o parque empresarial, estabelecido pelo Estado em 1990, tem conseguido pouco a pouco reutilizar os terrenos das fábricas. Os antigos pavilhões fabris foram divididos e alugados, e aí estabeleceram-se centenas de pequenas empresas. Hoje, o movimento não será o da CUF no seu auge, mas também não se compara ao do Barreiro dos anos 90, capital do lixo industrial e das reformas antecipadas. Na antiga portaria funciona uma agência bancária. A caldeiraria e o armazém de sulfato de amónio são agora grandes superfícies comerciais. Mantêm-se algumas das atividades produtivas que fizeram a CUF. Os óleos continuam a ser um bom negócio, que foi entretanto reprivatizado. Voltou a ser propriedade de um dos ramos da família Melo, a dos herdeiros de Jorge de Melo. A atividade portuária também é rentável. Os antigos cais da CUF foram concessionados a uma empresa privada, a Atlampor. Descarregaram no ano passado 700 mil toneladas de sucata destinadas à siderurgia nacional. Mas há negócios cujo futuro é mais incerto. É o caso da fabricação de amoníaco. Foi recentemente retomada depois de várias paragens, mas depende das cotações do petróleo. Outro exemplo das dificuldades que as indústrias agora enfrentam é dado pela fábrica de fibras sintéticas. A FISIP era moderna em 76. Depois esteve para fechar, apesar de ser uma das 15 maiores exportadoras nacionais. Há 10 anos, a tonelada de matéria-prima base, o acrilonitrilo, custava $300. Agora custa quase 2.000, quase 7 vezes mais. É por isso que das 33 fábricas que havia na Europa, só sobram 5. Comprada por um preço simbólico pelos antigos gestores, a FISIP só sobreviverá a médio prazo se conseguir produzir fibras de carbono. É dessa inovação que depende o emprego de 300 pessoas. Portugal deixou, entretanto, de transformar a riqueza do seu subsolo. As minas de Aljustrel, de onde era extraída a pirite para a CUF, voltaram a ser exploradas desde há 6 meses por uma multinacional sueco-canadiana. Mas o concentrado de zinco é agora todo exportado pelo Porto de Setúbal, sem criação de mais-valias. A situação hoje é não existe integração entre a atividade mineira e a atividade metalúrgica, a atividade transformadora. Portanto, há a produção de concentrados de metais, nesta altura, o desenvolvimento das minas de Austeu para a produção de zinco. As minas de Neves Couros continuam a produzir cobre e zinco. Creio que o estanho terá já baixado a sua produção, mas não existe transformação em Portugal. Nós estamos a perder os anéis e os dedos, porque em muitos casos aquilo que se fazia na Quimigal, na Escuf, não se fazia mais lado nenhum e, portanto, foi a produção nacional que se perdeu. E ainda hoje há setores que nunca mais foram recuperados e nós ficamos mais dependentes em termos de produção de, sobretudo, produtos químicos. Não é? Hoje, a nova CUF é mais conhecida pelo seu hospital. O posto médico de Antanho do Barreiro deu origem à principal holding privada nacional do setor, que apostou na tecnologia. É propriedade do Grupo José de Melo, outro dos ramos em que se dividiu a família. Os Melo já eram ricos antes da CUF. Hoje, os 2 ramos da família estão entre as 10 maiores fortunas de Portugal. O Grupo José de Melo também quer voltar a fazer da CUF uma marca de referência na indústria química. Os investimentos concentram-se agora em Estarreja, onde está a renascer outro complexo fabril. A nova CUF já é o 5º produtor mundial de anilina, tem vendas asseguradas há 15 anos e quer duplicar a produção.
assume-se como uma herdeira do espírito de iniciativa de Alfredo da Silva e Manuel de Melo. Na CUF, certamente, pelo dinamismo que as pessoas têm, nomeadamente na sua atividade de químicos industriais em Estarreja, na produção de anilina e cloro e soda cáustica, onde temos tecnologia própria, desenvolvida com inovação interna, e, portanto, o dinamismo, como lhe disse, e a vontade de continuar a crescer na atividade e fazer da CUF uma empresa cada vez maior, penso que é o resultado da herança do meu bisavô e do meu avô. No Barreiro já só se sonha com o desenvolvimento que a projetada nova ponte sobre o Tejo poderá trazer. A terceira travessia vai ancorar na margem sul, nos terrenos da antiga CUF, e pode relançar o Barreiro pós-industrial como motor do desenvolvimento da região metropolitana. Será a Lisboa das duas margens com que sonham os urbanistas. Mas a ponte também ameaça tornar o Barreiro no mero subúrbio, mais um dormitório de Lisboa. O principal desafio que se coloca ao Concelho do Barreiro, mas é um desafio que é do Barreiro e que é da região, é que não transformemos o território da Quimipark, da antiga CUF, em apenas um sítio para habitar. Temos de transformar aquele território como um território para viver e trabalhar. Hoje, os filhos dos antigos operários da CUF são, desde operários a professores catedráticos. Um dos filhos do modesto António Franco de Albornoa, que começou por carregar sacos de 100 kg às costas, é médico especialista em operações do joelho. Faz parte dessa geração que soube aproveitar a oportunidade para todos, que também representou o Barreiro. Tive dois filhos que têm cursos superiores que, certeza que não podia dar em Albornoa. Dentro dos filhos dos operários e dos pobres também há capacidade. Não é só os filhos dos ricos que têm inteligência. Só que não havia oportunidade e hoje há mais oportunidade. Não é? Muitos dos antigos operários ainda não arrumaram as ferramentas. Persiste neles uma ética quase monacal do trabalho. Apesar da idade, Pedro da Luz ainda passa dias agarrado ao torno e orgulha-se de pertencer a uma família com 3 gerações CUF. Cândido Graça, 76 anos de vida, 45 de trabalho, é outro exemplo de dinamismo. Foi serralheiro, encarregado, e hoje não perde uma aula de hidroginástica. É um homem realizado e continua a ter uma vida plena. José Trindade ainda trabalha. Chegou a ter mais de uma dezena de pessoas sob a sua responsabilidade. Hoje está sozinho. Sobra-lhe tempo para percorrer as instalações, ruído pelas saudades da fábrica, pela nostalgia desses fumos acres que marcaram a vida do Barreiro. O remo era a modalidade de que a CUF mais se orgulhava. E Carlos Oliveira, que fez tudo e mais alguma coisa na companhia, foi 3 vezes campeão do mundo em veteranos. Hoje continua a treinar todos os dias. Para ele, como para muitos outros ex-operários da empresa, vitórias e derrotas sempre exigiram grandes sacrifícios.